Uma universidade a serviço da sociedade. Aqui é ciência. A SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos. Há 129 anos, comprometida com desenvolvimento econômico e social. Muito bem, estamos de volta. Este é o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, sexta-feira, 16 de outubro. E nesta primeira rodada com os candidatos à Prefeitura de Campos, hoje a vez do candidato à reeleição, Rafael Diniz, conosco aqui no programa, e também os jornalistas Aloysio Abreu Barbosa e Aldir Salles, já para este último bloco, onde a pauta aqui são os projetos para a Prefeitura, para o município de Campos. Aldir, Aloysio Abreu, voltamos com vocês, Aloysio Abreu Barbosa e Aldir Salles. Rafael, você citou no bloco anterior, a gente falou um pouco sobre hospital de campanha, sobre saúde. Começar esse bloco com esse que é um dos principais gargalos de qualquer cidade, na maioria das cidades do Brasil. Além das propostas para a saúde, queria também saber de você sobre a questão dos hospitais contratualizados, né? Que quando você entrou no governo já pegou uma dívida com esses hospitais, mas durante esse período essa dívida se ampliou. Gostaria também de saber, em relação a isso, como pagar essa dívida e também suas propostas para a saúde. Vamos lá, Aldir. Primeiro, com relação aos hospitais contratualizados, como você bem colocou, né, a dívida não existe no nosso governo apenas, existia no outro governo também, que tinha o dobro do dinheiro, é isso. O dobro do dinheiro que eles tinham e deviam aos hospitais contratualizados. Eu dou uma demonstração que com 2 bi dá para você manter todas as contas pagas, que nós fizemos isso no ano de 2018. Quando nós tivemos 2 bi, nós mantivemos todos os pagamentos dos hospitais contratualizados regularmente feitos, pagamos atrasado em 2017, inclusive pagamos atrasado da outra gestão. Isso quem pode comprovar para você são os próprios hospitais contratualizados. Ou seja, com um pouquinho de recurso, quando a gente tem a mais de imediato, a gente realiza esse pagamento. Quando a gente não faz, é a mesma coisa da conta do RPA, é a mesma coisa da conta do aposentado. Não é porque a gente não quer, porque infelizmente não há recurso para fazer. Os hospitais contratualizados custam por ano, em média, 220 milhões de reais por ano. E Campos não tem mais condição financeira de manter esse valor como tinha lá atrás. E lá atrás, repito, tinham muito mais do que eu tive, por exemplo, em 2018, e ainda assim atrasavam, ou seja, não entendiam os hospitais contratualizados como prioridade lá atrás. A gente entende, sim, mas, repito, quando a gente não faz ou não repassa o pagamento, não faz o pagamento, não é porque a gente não quer. A gente pode afirmar que a gente tem mantido o repasse federal desses hospitais regularmente em dia, o que não acontecia no outro governo. A dificuldade que nós temos é com relação ao pagamento municipal, repito, por falta de recursos. Com relação à saúde como um todo, Aldir, ainda não é uma questão de prefeito, é uma questão de ser humano. Né? Alguém dizer que está completamente satisfeito não pode. Se você sabe que tem pessoas precisando de cirurgia e não consegue fazer, se você sabe que tem pessoas precisando de consulta, se você sabe que tem pessoas precisando de exame, se você sabe que tem pessoas que vão a uma unidade e não encontram um médico, que precisa de um medicamento e não encontra, isso tudo a gente tem que entender antes de ser prefeito como ser humano. Não dá para dizer satisfeito se ainda existem esses desafios. Agora, uma pergunta que eu faço à população: todos esses problemas só passaram a existir no meu governo, a partir de 1º de janeiro de 2017, ou são problemas que sempre aconteceram em Campos, inclusive quando tinham o dobro do dinheiro que a gente tem hoje? Agora, reconhecemos sim que precisamos melhorar, mas precisamos reconhecer também que já avançamos e avançamos muito. Foi o nosso governo que implementou o programa Marca Fácil. Lembra daquelas filas que a gente via ali em frente aos hospitais contratualizados, em frente às unidades, passando a madrugada para poder marcar uma consulta? O nosso governo acaba com essa fila física, acaba com aquela falta de dignidade das pessoas. Significa que acabou a fila? Não. A física acabou, aquela maldade com o ser humano acabou. Passa a existir apenas uma fila virtual. E por óbvio que acontece essa fila. Isso é uma questão de saúde pública no Brasil. A demanda é infinitamente maior que a oferta. O que a gente precisa trabalhar é para, o quanto antes, ofertar ainda mais serviços para a nossa população, mas lembrando, temos sim um recurso infinitamente maior. Outro ponto, pergunta para quem é morador de Travessão como que ele é atendido na UPH de Travessão. Dentro de um container.
E foi a nossa gestão que conseguiu entregar a nova obra da UPH de Travessão. Hoje a pessoa é atendida com mais dignidade. Pergunta para quem é morador da Baixada, que era atendido no velho e abandonado o Hospital São José. Hoje não, por causa da nossa gestão, ele é atendido com mais dignidade, com mais qualidade, com mais humanidade no novo Hospital São José, que nós conseguimos implementar, inclusive equipar, buscando recursos em Brasília. Então, sabemos sim que precisamos melhorar, a dificuldade financeira nos impõe uma dificuldade de melhorar ainda mais quando queríamos, mas, como queríamos mais, ainda assim avançamos e avançamos muito. E pretendemos continuar para poder avançar mais. O Hospital São José, a gente quer implementar no Hospital São José um centro cirúrgico. A cidade da criança, que hoje é um polo de vacinação infantil, a gente quer transformar numa policlínica infantil. O HGG, aquele problema do telhado que existe há anos, o nosso governo começou a obra do telhado do HGG. Se você for visitar o HGG, você vai ver a ampliação, a reforma daquele telhado para com logo a gente possa avançar e avançar muito mais na saúde do nosso município. Rafael, também complementando essa pergunta sobre saúde, tem a questão das UBS, né, que foram fechadas e é uma reclamação muito grande da população. Existe previsão para o retorno dessas UBS? A gente está trabalhando para retomar essas UBS, Aldir. A culpa da UBS estar fechada é do governador de Vladimir, o governador Wilson Witzel afastado. Porque quando ele não enviou profissionais para nos ajudar no combate à pandemia, eu precisei solicitar aos nossos profissionais que trabalham nessas UBS para que eles viessem para o nosso CCC, para os nossos centros de atendimento de combate à pandemia, para poder ajudar a população, a atender a nossa população. Se o hospital de campanha tivesse sido montado, os nossos profissionais continuariam nas unidades. Mas o grande desafio hoje da saúde no município, na humanidade, é a pandemia. Vamos priorizar a pandemia. Se não tinha profissional suficiente, porque o Estado não enviou os profissionais que deveria ter enviado no hospital de campanha, eu precisei solicitar aos nossos profissionais das unidades básicas de saúde que viessem atender na pandemia. Como a gente vem controlando a pandemia, ainda que o número de casos suba, nem a de internação está diminuindo, a gente já começa a fazer uma programação de retorno desses profissionais para essas unidades básicas de saúde para voltar a atender a nossa população. Rafael, outro ponto bastante questionado, não é só no seu governo, isso vem como a saúde, isso vem de algum tempo, embora no seu governo essas críticas tenham permanecido, e em alguns casos tenham ampliado, é transporte público. Há quem considere que o sistema tronco-alimentador tenha sido o último grande esforço administrativo de planejamento, né, do seu governo. E, de novo, a gente não tem critério estatístico de pesquisa, mas a opinião que você colhe dos usuários é de que ele não agradou. Atrelado a ele, você tem uma outra questão, que é o transporte dito alternativo e, em muitos casos, clandestino, né? E, quer dizer, quando o seu governo assumiu, quem tem memória lembra do domínio que havia de vans lotadas no centro da cidade, que foi combatido, a despeito, inclusive, de ameaças de morte contra você e alguns integrantes do seu governo, e há vários candidatos agora falando em voltar com esse transporte alternativo. Qual é a sua opinião sobre o sistema tronco-alimentador, em que ele errou, o que ele precisa melhorar, e essas propostas de voltar? Eu lembro que tem várias pessoas aqui falando no streaming, o Bruno Ritter, o transporte alternativo te odeia, a Michele Paz Ritter, imagino que sejam parentes, e o transporte alternativo que você destruiu, explique. Enfim, está tudo atrelado à mesma pergunta. Bom, Luiz, primeiro o ódio, né? O ódio está atrelado a um prefeito ser obrigado a tomar decisão difícil. Infelizmente, qualquer candidato a prefeito de Campos hoje, se ainda não entendeu, é melhor desistir, porque realmente ser prefeito de Campos hoje é uma tarefa difícil e tendo que tomar decisões que desagradam. Né? Se tem algum candidato a prefeito fazendo alguma promessa diferente do que hoje acontece, ele tem que responder por essa promessa. Eu posso afirmar para você que o modelo vai continuar sendo esse, obviamente que ajustando aquilo que a gente precisa ajustar. Por exemplo, os terminais provisórios, que a gente precisa, o quanto antes, ofertar o terminal definitivo. A gente sabe que muitas das vezes a qualidade desse terminal não atende à necessidade e à dignidade da pessoa, mas hoje, infelizmente, é o que a gente pode ofertar, mas já estamos trabalhando, inclusive com a iniciativa privada, para o quanto antes transformarmos os terminais provisórios
em terminais definitivos. Mas vale lembrar, é só você fechar o olhinho e lembrar lá atrás como é que funcionava. E as pessoas ficavam relentas. Ali, Leões da Bateria, do outro lado, naquela fábrica de gelo, quando você chegava ali do outro lado do mercado, as pessoas ficavam numa fila, num relento. A gente oferta um terminal provisório, estamos trabalhando para o quanto antes ofertar um terminal definitivo. A gente precisa lembrar também como que era em Campos. A gente está falando de greves de rodoviária a todo instante, salários atrasados, demissão dos rodoviários, falta de ônibus na cidade, frotas das vans, frotas sucateadas, e sem falar, como você bem citou, aquela bagunça generalizada, van brigando com ônibus e ônibus brigando com van. Uma medida precisava ser tomada, como você bem colocou, a duras penas, sim, inclusive com ameaça de morte a mim, ameaça ao presidente do IMTT, a pessoas que trabalham com a gente, mas assim mesmo seguimos em frente e tivemos coragem de avançar nesse tema e resolver. Resolvemos tudo? Não, precisamos avançar e precisamos avançar muito mais, como eu citei, a questão do terminal provisório ser transformado efetivamente em terminal definitivo. Mas hoje, nós mais que dobramos o número de ônibus na nossa cidade, 120, a gente passou para 260, só não triplicamos por causa da pandemia. Pergunte ao rodoviário, ao trabalhador, ao funcionário da empresa de ônibus, como que é a vida dele hoje? Ainda tem atrasado? Sim, mas voltou a receber o seu salário. Esse setor voltou a gerar emprego e voltou a gerar transporte, inclusive linhas que não existiam mais e que passaram a existir. Linhas que não existiram e que começaram a existir. Isso tudo mostrando que o nosso caminho está, sim, valendo a pena, a gente só precisa aprimorar. Temos, sim, a dificuldade? Temos. O cidadão compreender que esse modelo tronco alimentador é assim. Muitas das vezes você precisa sair de um transporte e entrar em outro, mas pagando uma única passagem. Às vezes não atende às nossas necessidades, mas nós estamos falando de um município de 4.000 quilômetros quadrados de extensão. Só você pensar em Santo Eduardo, Rio Preto, está pensando em Serrinhas, está pensando no Farol, olha o tamanho da nossa cidade. E assim a gente precisa buscar um modelo, que eu acredito seja esse o melhor modelo, mas por óbvio, admitindo que a gente precisa melhorá-lo e a gente quer continuar com o prefeito para poder melhorá-lo, para poder aperfeiçoá-lo. Rafael, perdão, Luiz? Não, vamos lá, saúde. A saúde a gente falou agora há pouco. Perdão, educação. Educação, na educação, uma marca do seu governo foi a criação do CEMEI, né, Escola de Ensino Integral. Mas também teve a questão do IDEB, e o município acabou não tendo a nota computada neste ano. Além das propostas, o que você fala sobre essas duas situações, da Escola de Ensino Integral, que você pretende ampliar, e também sobre o IDEB? Vamos lá. Com relação ao IDEB, infelizmente aconteceu sim essa falha humana, a pessoa, né, houve esse erro, né, nós dividimos isso lá atrás com os nossos diretores, não imaginávamos que chegaríamos a esse erro de não ter a nota computada, mas infelizmente aconteceu. Não significa dizer que as escolas não foram avaliadas, sim, as escolas que foram inscritas, elas foram avaliadas pelo governo federal, né? Mas nós não temos que ficar fugindo de uma questão como essa. Houve um erro de determinada pessoa na gestão, nós temos que assumir e resolver. Mas tem um outro resultado que nos mostra que a educação avançou e avançou muito. É só você ver na prova do IFE, na prova do Instituto Federal Fluminense, quantas aprovações o ensino público municipal de Campos fez, inclusive em algumas aprovações ocupando as primeiras posições na aprovação. Isso mostra que a nossa gestão avançou muito na educação, e você mesmo, amigo, deu um exemplo importantíssimo. A gente vê aí hoje grupos políticos tentando retomar, né, o governo em Campos, grupos políticos que são oriundos da história de Brizola, da história de Darcy Ribeiro, e tiveram dinheiro de sobra para implementar a escola em tempo integral em Campos e não fizeram. Somos nós, com metade do dinheiro, que implementamos pela primeira vez a escola em tempo integral em Campos, né, que funciona no CEMEI do Parque Aurora. A gente avança, a gente está avançando para o CEMEI de Foz, não pudemos implementá-la efetivamente, até por causa da pandemia, mas o nosso próximo passo é para lá, para ofertar tantas outras escolas em tempo integral nos 4 cantos do nosso município. A gente quer avançar na escola integral do campo, ou seja, ofertando essa possibilidade também para o aluno, para o produtor, para o filho do produtor, que precisa aprender dentro da escola o que é lidar
com o campo e para as pessoas entenderem o que significa verdadeiramente no dia a dia uma escola integral hoje. No nosso governo, são 4 refeições diárias. É aula de inglês todo dia no contraturno, balé, judô, dança, laboratório de ciências de informática e de fazer inveja a muita escola particular, quadra poliesportiva, vestiário para que o aluno possa tomar um banho e voltar. Tem um exemplo de uma mãe que ela disse o seguinte: olha, eu antes não podia trabalhar porque na minha vida somos eu, meu filho e Deus. Hoje, por causa da escola em tempo integral, eu deixo meu filho às 7h15 e vou buscá-lo só às 5 da tarde. Né? E tem um linguajar muito campista que eu também uso no meu dia a dia. E aí, Rafael, meu filho já chega jantado em casa. Né? Ainda economiza com o alimento do filho através da nossa escola em tempo integral. E na educação, Aldir, eu posso afirmar para você que a nossa gestão avançou como nenhuma outra gestão avançou. A gente acabou com a aprovação automática, aquela maldade da aprovação automática, que o aluno, independente se ele aprendeu ou não, ele era aprovado de ano. Agora não. A gente dá autonomia ao professor para ele poder dizer, olha, vai passar se aprendeu, se não aprendeu vai ser reprovado. Nós aumentamos, ampliamos os tempos de português e matemática no nosso governo. A gente sabe que o índice de analfabetismo no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade é grande, e a forma de combater é ampliando os tempos de português e matemática. A escola particular hoje oferece 6 tempos. Campos oferecia 4. Por causa da nossa gestão, a gente passa a ofertar 6 tempos de português e matemática na escola pública, assim como acontece na escola particular. Na escola em tempo integral, Aldir, a gente vai além. A gente já oferece 8 tempos de português e matemática. Isso para poder enfrentar o analfabetismo. Se tivessem feito isso lá atrás, a realidade hoje seria outra. Mas não, hoje somos nós que temos que fazer para que alguém, especialmente a cidade, possa colher esse fruto lá na frente. Nós já reformamos mais de 40 unidades escolares. 40 unidades essas que estavam abandonadas. Existem tantas outras abandonadas? Existem. Nós queremos sim, por isso que a gente quer continuar enquanto prefeito, para poder ofertar essa mudança em tantas outras unidades também. E para mim, Aldir, o ponto-chave dessa questão, nosso governo é o primeiro a implementar a eleição direta para diretor de escola. Isso você garante autonomia para a comunidade escolar escolher a sua direção. Há bem pouco tempo, quem escolhia era o prefeito, era o secretário, né, era indicação política. Hoje não, hoje quem escolhe o diretor, a diretora da escola é a comunidade escolar. É o pai do aluno, é a mãe do aluno, é o aluno, dependendo da idade, é o professor, é o funcionário. Eu vi uma frase esses dias de um diretor que me marcou muito. Olha, prefeito, é a primeira vez na história de Campos que um diretor não está preocupado em quem e qual prefeito vai ganhar. Para qual prefeito ele tem que fazer campanha, porque ele sabe que, independente de quem ganhar, ele vai continuar diretor daquela escola em 1º de janeiro de 2021. Isso a gente deve ao seu governo. E é verdade. E eu lembro lá atrás, quando eu quis implementar a eleição de diretor de escola, eu ouvi muito isso. Rafael, se você colocar a eleição, o diretor não vai te apoiar, não vai votar em você. Você vai ter diretor que vai estar falando mal de você. Para aí. A diretora, o diretor, ele tem que estar ali para falar bem de mim, para falar mal de mim, para me apoiar ou não apoiar, ou para cuidar bem daquela comunidade escolar. E hoje não, a gente dá liberdade para a comunidade escolar escolher a sua direção e assim promover a transformação pela educação. Então, com muito orgulho, eu posso dizer que a gente avançou. A gente pretende avançar muito mais, como eu te disse, com relação, por exemplo, aos nossos CMEIs, né, a escola em tempo integral nos 4 cantos do município, e é por isso que a gente quer continuar como candidato a prefeito, como prefeito de Campos. Rafael, tem um comentário aqui do telespectador pelo stream Marcos Paulo. Pede para falar quem é Nelson, que não mandou o IDEB, foi exonerado, já está em outra secretaria. Aí ri. Eu não sei quem é Nelson, mas enfim, a pergunta que eu quero fazer não é nem essa, só um gancho. O candidato Caio Viana esteve aqui essa semana e ele não afirmou, ele ensinou, e eu perguntei, ele falou que não tinha condições de afirmar, mas ele ensinou que não envio de nota do IDEB pudesse ter sido proposital para o ano eleitoral, porque essa nota talvez fosse ruim. E então, se o governo não queria que ela fosse divulgada, como é que você responde a isso? Olha, talvez o candidato Caio Viana, ele tenha sido educado jogando videogame, mas às vezes na cabeça dele é um macete de videogame para ultrapassar de fase ou voltar de fase. Eu não entendo muito de videogame. O que eu posso falar para ele é que a minha gestão é uma gestão responsável, né? Se houve um erro, a gente tem coragem de admitir o erro e mais que isso avançar, né? Eu posso provar que os resultados estão sim, que nós estamos transformando com todas as mudanças que a gente vem fazendo. Aí são insinuações de quem nunca trabalhou, nunca teve uma carteira de trabalho assinada, mas aí ele responde por ele, já que ele tocou nesse assunto, é a forma que eu posso responder. A gente vem trabalhando com responsabilidade, com coragem,
para poder transformar a educação da nossa cidade. Outra pergunta que a gente tem feito, que a gente vai fazer 2 rodadas de entrevistas aqui na rádio. Então, vamos ter na segunda rodada a oportunidade de colocar outros temas, né? Mas dentre esses temas que a gente tem posto aqui, está a segurança pública. A gente sabe que segurança são mais atribuições, sobretudo do Estado, né? Não do Estado, dos Estados, né? Com a PM, a Polícia Civil, e Federal, com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, nos crimes federais, como tráfico de drogas, por exemplo, e tal. Mas, cada vez mais, os municípios têm ganho atribuições, né, na segurança pública. E o seu secretário de Segurança, o Darcedeu, já afirmou ser favorável a uma coisa sempre polêmica, né? Mas ele já afirmou ser favorável a que os guardas civis municipais utilizassem armamento letal. Qual é a sua opinião sobre isso? E qual o papel do seu governo desempenhou na segurança pública? E se você for reeleito, pretende desempenhar? Vamos lá, Luiz. O ideal era um mundo sem armas, né? Sem dúvida nenhuma. Esse era o ideal dos mundos. Um mundo sem armas, mas infelizmente não é isso que acontece. Nem se há, infelizmente, a gente tem que proteger e dar a condição do nosso profissional estar bem protegido para nos proteger. Essa é a grande questão. O Guarda Civil Municipal, ele passa, sim, por um processo de reformulação, sabe da dificuldade, muitas das vezes eu não consigo atender a expectativa do guarda como servidor público municipal, mas não é porque eu não quero, que infelizmente vivemos uma realidade financeira difícil que nos impede de avançar, mas isso não nos permitiu deixar de avançar como a gente vem avançando. A questão do armamento da guarda, para mim, é um caminho que a gente vai ter que percorrer, né? Se muitas das vezes são os nossos guardas que estão ao lado da Polícia Militar, ao lado da Polícia Civil, isso tem que perguntar para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, que eles vão confirmar em quantas operações a Guarda Civil está ali auxiliando e ajudando a proteger. Então, a gente precisa também proteger esses cidadãos para que eles possam nos proteger. Então, a gente tem que caminhar de forma responsável e, se assim fizermos, o máximo de qualificação, o máximo de treinamento possível, sem fazer da noite para o dia, muito pelo contrário, com o máximo de responsabilidade. Na segurança, a nossa gestão não se omitiu do processo de segurança pública, muito pelo contrário. A gente não fez como outros faziam, não, segurança é problema do Estado, não. A gente realiza inúmeras parcerias com a Polícia Militar, inúmeras parcerias com a Polícia Civil. Dou 2 exemplos também que podem parecer simples, mas são necessários. A Secretaria de Obra, com os seus técnicos, ajuda nos projetos que reformaram a Delegacia do Centro e que estão reformando a Delegacia de Guarulhos, ou seja, mão de obra própria da Prefeitura sendo ofertado para a Polícia Civil para que possa ajudar nos projetos de reforma dessas duas delegacias. Hoje, a polícia técnica em Campos só funciona por causa da Prefeitura, que a Prefeitura dá total suporte a esse setor para que ele continue trabalhando e atendendo não apenas a Campos, a todo o município. Ou seja, não é porque é uma política de Estado que a gente vai se omitir, porque o cidadão é o mesmo, o cidadão é um só. Se a gente, enquanto Prefeitura, entende que a gente pode contribuir, a gente vai contribuir e continuar contribuindo. E, sem dúvida nenhuma, o marco do nosso governo na segurança pública é a implementação do CISP, nosso Centro Integrado de Segurança Pública, de alto padrão, de alta tecnologia, disponibilizando várias câmeras pela nossa cidade para poder proteger mais o cidadão e ajudar a solucionar crimes também junto à Polícia Militar e à Polícia Civil. Ou seja, o município não se ausenta desse processo, muito pelo contrário, se coloca, assim, como um ator da segurança pública. Candidato, estamos chegando ao final do programa. Eu pedi suas considerações finais, mas eu queria, se pudesse, se possível, uma breve avaliação. Se você enxerga, você vê sendo uma eleição em um turno único, se você enxerga, você projeta essa eleição em 2 turnos ou em turno único, e quem você acha que seriam seus adversários para chegar lá, políticos? Aloysio, eu... 2 minutos. Em 2016, e talvez há 30 dias ninguém dizia que eu estaria no segundo turno, tampouco eu venceria no primeiro turno. Então, eu não vou menosprezar ninguém, muito pelo contrário, eu acho que todos têm condição, uma vez que são candidatos. Segundo, que a gente quer sim que aconteça o segundo turno, e eu vou trabalhar para estar no segundo turno, trabalhar muito. Por mais que pareça difícil para muitas pessoas, eu acredito no trabalho. Esses dias me disseram que para mim não pode dizer o que é impossível, que nós provamos muitas das vezes que o impossível é possível, com respeito, com humildade, com trabalho. A gente sabe que reverter um quadro
né, de desgaste é difícil, mas repito, nada é impossível, nós vamos trabalhar até o final. Minha mensagem para o eleitor de Campos é reflexão. É pedir o voto? Não, o voto é a consciência do eleitor, é pedir a reflexão do eleitor. O que fizeram com Campos, quando tinham dinheiro de sobra, o dobro do dinheiro, que nós estamos sendo obrigados a fazer com Campos, quando tem metade do dinheiro, o que a gente quer para o futuro de Campos? Poxa, Rafael, você quer ser candidato a prefeito mesmo com toda essa dificuldade? Em 2016 eu quis, porque eu imaginava um cenário difícil, mas menos difícil do que encontramos. Hoje não. Hoje eu entendo da máquina pública, eu conheço a máquina pública como nenhum outro candidato, eu conheço os números como nenhum outro candidato, e é agora que eu vou fugir. É agora sim que eu vou me colocar como candidato a prefeito de Campos e mostrando para as pessoas que, se elas quiserem continuar com um governo sério, responsável, com as contas aprovadas, um governo transparente que teve capacidade e coragem para tomar as decisões difíceis, a gente está aqui à disposição da população. Vergonha eu teria, medo eu teria, de não ter coragem de vir para o debate, de não ter coragem de vir para a eleição. Tenho, sim, com muita humildade, e me coloco à disposição do verdadeiro dono dessa cidade, que é a população, para ele dizer sim e dizer não. Mas a gente está aqui pronto para continuar administrando com responsabilidade e transformando essa cidade. Rafael Diniz, candidato à reeleição, prefeito de Campos, queremos agradecer a sua presença no programa, agradecer também a sua equipe que nos atendeu, né, prontamente para que fizéssemos todos os protocolos aqui de testes desse sistema de transmissão por videoconferência. Que o senhor tenha um bom dia, hoje é sexta-feira, um bom final de semana mais uma vez. Muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado, Cláudio, obrigado a Luiz, Valdir, ao Grupo Folha por essa oportunidade. Obrigado a todos os ouvintes que nos ouviram nesta manhã de sexta-feira. É um prazer estar aqui debatendo e discutindo o futuro da nossa cidade. Um abraço a todos. Aloysio, muito obrigado, bom dia também. E amanhã tem Folha impressa nas bancas e na casa dos assinantes bem cedo. Isso, Folha impressa na semana que vem. Voltamos aí no dia 19, para terminar essa primeira rodada. Sim. Com o deputado federal Vladimir Garotinho, fechando a primeira rodada no dia 20, com o candidato Tadeu Contigo. E retomamos a segunda rodada, na mesma ordem, com o Dr. Bruno Calil, no dia 22. Agradeço a Rafael pela entrevista, pela presença. E aí, obrigado também a você, Cláudio, Aldir, sobretudo ao leitor, ao vice de jornal, ao ouvinte e ao telespectador pelo streaming. Tá bom? E voltamos na semana que vem. Obrigado, bom final de semana também. Aqui, amanhã, ao dia antes de encerrar, Aloysio, sábado, então, só abrindo aqui, mas amanhã, dia 17... Peraí, esse aqui é o jornal, né? Dia 17, a entrevista com o candidato Cláudio Rangel da Boa Viagem do PMN no jornal, correto? Isso. Ah, perfeito. 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 Que você tenha um abençoado final de semana também. Aldir, grande abraço, muito obrigado aí. Parabéns pelo seu microfone hoje, nota 10. Claro, e o seu desempenho também. Valeu, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Rafael. Obrigado, Aloysio, e aos nossos ouvintes. E até uma próxima oportunidade. Com o microfone. O microfone hoje ficou bonito hoje. Funcionou redondo. Tá bom, gente. Olha, muito obrigado aí. Quem errou hoje fui eu. Peço desculpas pelo erro aí no terceiro bloco. Foi tranquilo. O programa foi redondo. Muito bem. Parece até o Fluminense jogando. Olha aqui. Oi, não. Aqui, estamos menos pior um pouquinho. Não, estamos mal comparado, então. Valeu, muito obrigado aí, prefeito, mais uma vez. Bom dia para o senhor, bom final de semana. A todos de casa também, muito obrigado, né, a todos os ouvintes, telespectadores e leitores do jornal Folha da Manhã. Fiquem na Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã, e a gente segue a programação com música e informação. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais